Uma única frase pode ser a chave que abre uma fechadura cuja existência você desconhecia. Para Marina Costa, uma garçonete de 24 anos, afogada nas contas médicas da mãe, essa frase foi uma simples observação. Para Rafael Tavares, um homem isolado do mundo por bilhões de reais, foi uma rachadura na fundação de toda a sua existência. Ela estava apenas tentando terminar seu turno. Ele era apenas mais um magnata sem rosto em um terno. Mas quando ela viu o anel em seu dedo, um lampejo de memória se transformou em um incêndio que ameaçaria destruir uma dinastia centenária. Esta não é uma história de contos de fadas. Esta é a história de como um comentário casual em um restaurante barato desvendou uma teia de mentiras, traição e um segredo que uma das famílias mais poderosas do Brasil acreditava estar enterrado para sempre. As luzes fluorescentes do Cantinho do Sabor zumbiam uma melodia monótona, um som que Marina Costa conhecia melhor que os batimentos do próprio coração. Era a trilha sonora de sua vida, o chiado dos hambúrgueres na chapa, o tilintar de pratos de cerâmica baratos, o murmúrio baixo de conversas que nunca pareciam mudar. Às 9 da noite de uma terça-feira, o restaurante estava em sua calmaria noturna, um breve descanso entre o movimento do jantar e a clientela da madrugada. Marina se apoiou no balcão de aço inoxidável gelado, girando os ombros para desfazer um nó de exaustão. Cada músculo doía com uma fadiga que era mais que física. Era o cansaço profundo da alma de ver sua mãe, Helena, lentamente desaparecer em um quarto de hospital estéril e bege. O sino acima da porta tocou, arrancando Marina de seus pensamentos. Um homem entrou, e uma cortina invisível de silêncio pareceu cair sobre o restaurante. Ele não era apenas bem vestido. Era como se tivesse sido esculpido de um material diferente do resto do mundo. Seu terno, um cinza carvão tão escuro que era quase preto, cabia nele com a precisão de um bisturi de cirurgião. Seus sapatos brilhavam mesmo sob as luzes sujas do restaurante. Ele tinha aquele tipo de confiança silenciosa e absoluta que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente existe. Os poucos clientes restantes instintivamente baixaram suas vozes. Ele escolheu uma mesa no canto, deslizando no banco de vinil rachado, com uma economia de movimento. Marina pegou um cardápio e um copo d'água, seu sorriso profissional colado no rosto. Bem-vindo ao Cantinho do Sabor. Posso começar com alguma coisa? O homem não olhou para o cardápio. Seus olhos, um tom surpreendentemente claro de azul, encontraram os dela por um breve momento desdenhoso. Apenas café, puro. Sua voz era baixa e ressonante. Um violoncelo em uma sala de apitos de lata. Já volto, Marina disse, recuando para o balcão. Sua amiga e colega garçonete, Júlia, se aproximou dela. Dá uma olhada no Sr. Ricaço. Acha que é bom demais para um cardápio. Aposto R$ 10 que é o Rafael Tavares. Marina franziu a testa enquanto servia o café. Quem? Rafael Tavares. Grupo Tavares Internacional. Eles são donos de metade dos prédios do centro. Meu pai era mestre de obras em um de seus canteiros antes de ser demitido. A foto daquele cara sai na sessão de negócios toda semana. Dizem que ele é implacável. Transformou os milhões da família em bilhões antes dos 30 anos. Marina olhou para o homem. Ele estava encarando a janela, seu perfil afiado e severo contra a rua iluminada por néon. Ele parecia menos um empresário e mais um predador descansando entre caçadas. Ela pegou a xícara e o pires. Bem, para mim ele é só mais um cliente que quer café puro. Ela voltou para a mesa e colocou o café. Aqui está, senhor. Quando ele estendeu a mão para a xícara, sua mão emergiu da manga adornada com abotoaduras, e em seu dedo anelar direito, aninhado contra sua pele, havia um anel que fez a respiração de Marina parar na garganta. Não era o tamanho ou o brilho que a deteve. Era o design. Um anel cinete masculino intrincado feito de ouro pálido e amanteigado. Gravado na face plana havia um símbolo, uma fênix estilizada, suas asas abertas com uma pequena safira cravada em seu olho, cintilando como uma estrela capturada. A própria banda era única, esculpida para parecer penas entrelaçadas. A mente de Marina girou. Ela viu o mesmo anel não brilhando sob a luz do restaurante, mas descansando em uma pequena caixa forrada de veludo na mesinha de cabeceira de sua mãe. O anel de Helena era idêntico em cada detalhe, até a pequena safira impossível de azul no olho. Era sua posse mais querida, a única coisa que ela se recusara a vender,
mesmo quando as contas médicas se tornaram uma onda ameaçando afogá-las. Seu avô, ela sempre dizia, havia lhe dado no leito de morte. É uma promessa, Marina, ela sussurrava, sua voz fina e tensa. Uma promessa do que é certo. As palavras saíram da boca de Marina antes que ela pudesse contê-las. Um sussurro silencioso e atordoado. Desculpe, senhor. Minha mãe tem um anel exatamente como o seu. Rafael Tavares congelou, sua mão pairando sobre a xícara de café. Ele lentamente a retraiu, e seus olhos azuis penetrantes se ergueram para encontrar os dela. A despreocupação casual havia sumido, substituída por uma intensidade glacial repentina. Ele não falou. Ele simplesmente encarou, seu olhar tão afiado e analítico que parecia estar dissecando-a, procurando a piada de uma brincadeira que ela não estava fazendo. Com licença, ele finalmente disse, sua voz caindo uma oitava, tornando-se perigosamente suave. O coração de Marina martelava contra as costelas. Ela sentiu o olhar preocupado de Júlia do outro lado do restaurante. Ela deveria ter apenas se afastado, mantido a boca fechada. Mas a imagem da mão frágil de sua mãe agarrando aquele anel idêntico estava gravada em sua mente. O anel, ela gaguejou, apontando um dedo trêmulo. Na sua mão. É igual ao da minha mãe. A fênix, a pequena safira. Tudo. Um lampejo de algo ilegível cruzou seu rosto. Não surpresa, não reconhecimento, mas algo mais duro, mais sombrio. Ele lentamente virou a mão, examinando o anel como se o visse pela primeira vez. Isso é impossível, ele afirmou. Não foi um palpite. Foi um veredito. Mas não é, Marina insistiu, sua voz ganhando uma ponta desesperada. Ela o teve toda a minha vida. Seu avô lhe deu. Ele disse que era único. Rafael Tavares colocou a mão espalmada sobre a mesa, o anel uma acusação dourada, silenciosa. Seu olhar era aço frio. Este anel, ele disse, enunciando cada palavra com precisão gelada, está na família Tavares há mais de 100 anos. Foi feito sob encomenda para meu bisavô, Augusto Tavares. Não existe outro. Nunca existiu outro. Você está enganada. A finalidade em seu tom pareceu um tapa. Ele estava chamando-a de mentirosa. Ou pior, de tola. A injustiça disso, empilhada em cima de seu esgotamento e medo por sua mãe, acendeu uma faísca de desafio nela. Eu não estou enganada, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu o segurei em minhas mãos 1000 vezes. Conheço cada detalhe nele. Eu poderia desenhá-lo de memória. Ele se recostou, um sorriso leve e condescendente tocando seus lábios. Não chegou aos seus olhos. Uma história fascinante. Qual é o seu nome? Marina. Marina Costa. Bem, senhorita Costa, ele disse, pegando sua xícara de café e tomando um gole lento e deliberado. Sua mãe é uma mentirosa ou uma ladra, porque a única maneira de ela ter um anel como este é se for o que foi roubado da minha família há 50 anos. Ele colocou a xícara de volta com um clique suave. O som ecoou no silêncio repentino do mundo de Marina. Roubado. A palavra pairou no ar, espessa e venenosa. Sua mãe, a pessoa mais gentil e honesta que ela conhecia, uma ladra. A acusação era tão absurda, tão vil, que era como ser informada de que o sol nascia no oeste. Rafael Tavares alcançou o bolso interno de seu palete, tirou uma carteira de couro fino e extraiu 3 notas de R$100, colocando-as sobre a mesa. Era mais do que ela ganhava em 2 turnos. Era um insulto, uma dispensa. Pelo café e seu tempo, ele disse, seus olhos já olhando além dela em direção à porta. Ele se levantou, o poder de sua presença preenchendo a pequena mesa. Ele já havia partido, seguindo em frente, deixando-a nos destroços de suas palavras. Enquanto caminhava em direção à saída, Marina encontrou sua voz. Ela não é uma ladra. Ele parou na porta, de costas para ela. Não se virou, mas sua voz carregou claramente pelo restaurante silencioso. Então prove. O sino tocou novamente, e ele se foi, deixando Marina parada no meio do cantinho do sabor, seu coração batendo forte, o zumbido das luzes agora soando como um grito. As 3 notas no banco pareciam dinheiro de sangue. Ela não havia apenas servido café a um bilionário. Ela havia tropeçado em uma história, a história dele, e ao fazê-lo ela percebeu com um pavor gelado, poderia ter acabado de destruir a sua própria. A viagem até o hospital foi um borrão de semáforos e o bater ansioso de seu próprio coração.
As palavras de Rafael Tavares ecoavam em sua cabeça. Uma mentirosa ou uma ladra. Era absurdo. Helena Costa era uma mulher que voltaria a uma loja para devolver alguns centavos de troco a mais. A acusação era um dardo envenenado, e Marina sentiu seu veneno se espalhando por ela. Ela encontrou sua mãe dormindo, seu rosto pálido e afundado contra o branco imaculado do travesseiro do hospital. O bip sempre presente do monitor cardíaco era uma garantia rítmica frágil. Na pequena mesa de cabeceira, ao lado de um copo d'água e um livro gasto de poesia, estava a pequena caixa de veludo azul escuro. Com mãos trêmulas, Marina a pegou. O veludo estava gasto e liso em alguns lugares. Ela abriu a tampa. Lá estava, o anel de ouro pálido capturando a luz fraca do corredor, a fênix com suas asas orgulhosamente abertas, e o olho, uma pequena safira que parecia conter um universo de segredos. Era idêntico. Não havia dúvida. Marina, querida, é você? A voz de Helena era fraca, rouca. Marina rapidamente fechou a caixa e se virou, forçando um sorriso. Oi, mãe. Não quis acordá-la. Você está atrasada. Turno difícil. Os olhos de Helena, embora turvos pela doença, ainda eram afiados, ainda cheios de um amor feroz que havia sido a âncora de Marina toda a sua vida. O de sempre. Marina não conseguiu contar a verdade. Como ela poderia expressar uma acusação tão monstruosa a esta mulher frágil? Como você está se sentindo? Como se tivesse sido atropelada por um caminhão muito lento e muito caro, Helena disse com um sorriso fraco. Os médicos vieram. Mais conversa sobre opções. Tudo soa a mesma coisa. Ela se mexeu na cama fazendo uma careta, e seus olhos caíram na caixa na mão de Marina. Sua expressão mudou. O cansaço foi substituído por um olhar familiar e cauteloso. Você estava olhando o anel. Marina hesitou. Eu estava apenas pensando nele, no vovô. A mão de Helena, fina e cruzada por veias azuis, estendeu-se e ela deu um tapinha no colchão ao lado dela. Marina se sentou. Seu avô? Helena corrigiu gentilmente, como sempre fazia. Foi meu pai quem me deu, não o seu. O pai de Marina havia sido um bom homem. Um mecânico que morreu em um acidente de oficina quando ela tinha 10 anos, deixando para trás nada além de dívidas e memórias felizes. O anel era anterior a ele. Certo, vovô Osvaldo, Marina disse, sua mente acelerada. Mãe, me fale sobre ele de novo. Sobre o anel? O olhar de Helena vagou pela janela, para o céu escuro lá fora. Não há muito para contar que você já não tenha ouvido. Meu pai, Osvaldo, era um homem quieto, um homem brilhante, um engenheiro. Ele trabalhava para uma grande corporação no Sudeste. Ele disse que o anel era pagamento por uma promessa que foi quebrada por homens poderosos. Que tipo de promessa? Marina pressionou, tentando manter sua voz casual. Ele nunca disse, apenas que era sobre reconhecer o que era certo. Ele me fez jurar nunca vendê-lo, mantê-lo seguro. Ele disse, um dia pode ser a única prova que temos. Prova do quê? Um lampejo de medo, real e cru, cruzou o rosto de Helena. Ela olhou para Marina, seus olhos implorando. Deixe isso quieto, Marina, é uma história velha. Uma história triste. Não tem nada a ver conosco mais. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Mas, mãe, e se outra pessoa tiver uma razão para abrir essa porta? As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. O aperto de Helena em sua mão apertou. O que você quer dizer? O que aconteceu? Marina viu o pico no monitor cardíaco e se amaldiçoou. Nada. Não é nada. Apenas uma coisa idiota no trabalho. Ela não podia sobrecarregar sua mãe com isso. Não agora. Ela precisava protegê-la, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Uma promessa que foi quebrada por homens poderosos. Quem eram eles? E o que qualquer coisa disso tinha a ver com Rafael Tavares? Quilômetros de distância, em um apartamento cobertura que parecia flutuar acima da cidade, Rafael Tavares estava diante de uma janela do chão ao teto. As luzes da cidade se espalhavam abaixo dele como um tapete de diamantes espalhados. Ele segurava um copo de uísque, o líquido âmbar intocado. Ele não conseguia se livrar do encontro no restaurante. A garota, Marina Costa, seus olhos largos e honestos, sua certeza absoluta. Minha mãe tem um anel exatamente como o seu. Era ridículo. E ainda assim, ele caminhou até uma pesada escrivaninha de mogno e ligou uma luminária de cúpula verde. De uma gaveta trancada, ele recuperou um portfólio encadernado em couro.
Os arquivos da família Tavares. Era uma história curada e higienizada, é claro, mas era tudo que ele tinha. Ele o abriu na seção sobre relíquias de família. Lá, em uma página amarelada, estava uma fotografia do anel. Seu anel. A descrição era clara. O sinete Fênix encomendado em 1922 por Augusto Tavares. Forjado pelo artesão Michel Dubois de Paris. Design único, símbolo do renascimento da família Tavares das cinzas do pânico financeiro de 1921. Propriedade exclusiva passada ao herdeiro masculino de cada geração. Seu pai havia lhe dado o anel em seu 21º aniversário. Isso representa nossa resiliência, Rafael. Ele havia dito, sua voz grossa de orgulho. Nós sempre nos levantamos. Nunca se esqueça disso. O telefone de Rafael vibrou na mesa. Ele olhou para a tela. Gisele Almeida. Ele atendeu. Almeida, você ainda está acordada. Veio uma voz nítida e sem rodeios. Gisele Almeida era mais do que sua advogada. Ela era sua resolvedora, a executora de sua vontade e a guardiã de seus segredos. Algo surgiu, Rafael disse, sua voz tensa. Preciso que você faça uma verificação de antecedentes. Discretamente. Outra aquisição hostil? Uma pessoa. O nome dela é Marina Costa. Ela trabalha em um restaurante na Rua 6, chamado Cantinho do Sabor. O nome da mãe é Helena Costa. Quero saber tudo. Finanças, família, história, de onde vieram, quem eram seus parentes, tudo. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Gisele era profissional demais para perguntar por quê, mas ele podia sentir sua curiosidade. Isso é um assunto pessoal ou profissional, Rafael? Rafael olhou para o anel em seu dedo, a Fênix encarando-o de volta com seu olho de safira frio. Não tenho certeza ainda, ele admitiu, um raro momento de incerteza, mas tem potencial de se tornar problemático. Ele pensou na história que seu avô costumava contar, uma história contada apenas em tons baixos, depois de algumas doses a mais de conhaque, sobre o irmão mais novo de Augusto Tavares, como o irmão havia traído a família, tentado roubar os projetos de Augusto para um novo tipo de turbina, e em sua ganância havia levado o anel Sinete Reserva que Augusto tolamente havia encomendado. O irmão, dizia a história, foi deserdado, expulso, e o anel foi perdido com ele, um símbolo de traição. Mas a história oficial da família, aquela no portfólio, nunca mencionava um segundo anel. Nunca mencionava um irmão chamado Daniel. Era uma história de fantasma, uma lenda de família. Até agora. Descubra quem era o pai de Helena Costa, Rafael comandou, sua voz endurecendo novamente, o momento de incerteza passando. Quero o nome dele. Quero saber o que ele fazia para viver. E quero saber se ele, por qualquer razão, cruzou caminhos com minha família. Ele desligou o telefone. A garçonete havia dito que seu avô dera o anel à mãe. Um engenheiro quieto. Promessas quebradas. Homens poderosos. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael Tavares sentiu uma lasca de algo diferente de controle. Parecia caminhar sobre gelo fino, ouvindo o primeiro estalo fraco dele cedendo sob seus pés. Ele havia dito à garota para provar, mas agora ele percebeu com uma certeza sombria que tinha que fazer o mesmo. Ele tinha que provar que sua própria história era a verdade. 3 dias depois, o nome chegou em uma única linha criptografada de texto de Gisele Almeida. Osvaldo Mendes. O nome não significava nada para Rafael. Ele o passou pelos bancos de dados privados do Grupo Tavares, cruzando-o com registros de funcionários, listas de contratados e negócios financeiros que remontavam a um século. Nada. Nenhum Osvaldo Mendes jamais havia trabalhado para ou com a empresa de sua família. Ele sentiu uma onda de alívio rapidamente seguida por suspeita. Era limpo demais. Ele estava remoendo em seu escritório, uma vasta extensão de vidro e aço no 8º andar, quando a própria Gisele apareceu em sua porta. Ela era uma mulher severa em seus 50 anos, sempre vestida em ternos impecavelmente cortados, seu cabelo grisalho puxado para trás em um coque apertado e brilhante. Ela segurava um arquivo fino. "Você não vai gostar disso", ela disse, dispensando qualquer saudação. Ela colocou o arquivo em sua mesa. Rafael o abriu. Dentro estavam registros públicos, uma certidão de nascimento para Helena Ana Mendes, nascida em Vila Velha, Espírito Santo. Pai, Osvaldo Mendes. Mãe, Irene Mendes. E então outro documento,
Um pedido de patente de 1968. Inventor: Oswaldo Mendes. Invenção: um sistema de engrenagem inovador para turbinas industriais de alto torque. Status da patente: nenhum. Pedido retirado. O sangue de Rafael gelou. Ele reconheceu o esquema. Era um precursor primitivo, mas inconfundível da turbina Tavares Mark III. A mesma invenção que havia catapultado a empresa de seu avô de um jogador regional para uma potência global no início dos anos 70. A invenção creditada exclusivamente ao seu avô, Vicente Tavares. O pedido foi retirado em 12 de outubro de 1968, Gisele disse, sua voz plana. De acordo com registros bancários que acessei, em 14 de outubro de 1968, Oswaldo Mendes fez um depósito único em dinheiro de R$50 mil em sua conta poupança, uma quantia significativa para um engenheiro na época. Ele pediu demissão uma semana depois. Mudou sua família e nunca mais trabalhou em engenharia. Ele morreu de ataque cardíaco 6 anos depois, aos 42 anos. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. Um acordo de não divulgação, um pagamento em dinheiro, uma ideia brilhante comprada e enterrada sob o nome Tavares. Então ele foi comprado, Rafael disse, as palavras com gosto de cinzas. Meu avô roubou sua invenção e o pagou para ficar quieto. Parece ser assim, Gisele confirmou. Os 50 mil foram provavelmente posicionados como uma taxa de consultoria para mantê-lo legal. Não há rastro de papel ligando-o diretamente à patente. Claro, seu avô era meticuloso. E o anel? Rafael perguntou, olhando para sua própria mão. Isso, Gisele disse, é onde fica estranho. Encontrei o joalheiro que comprou os ativos da Maison Dubois de Paris. Os registros são antigos, mas seus livros-razão eram como seu avô, meticulosos. Em 1922, Augusto Tavares encomendou 2 anéis Sinete Fênix idênticos. Ele pagou por ambos. Há uma nota na margem de próprio punho do artesão. Ela deslizou uma cópia traduzida pela mesa. Dizia, 1 para o construtor, 1 para o guardião. Quer voem juntos? 2 anéis. A história de fantasma da família não era uma história. Era verdade. Seu tio-avô Daniel existiu. Então Mendes não roubou o anel, Rafael murmurou, pensando alto. Daniel Tavares, o irmão deserdado, deve ter dado a ele. Mas por quê? Como agradecimento, uma lembrança para um amigo ou algo mais? O quebra-cabeça não era mais sobre uma simples garçonete de restaurante. Era sobre o próprio alicerce do legado de sua família. Foi construído não apenas na resiliência, mas em uma mentira. O conhecimento era um ácido corrosivo em suas entranhas. Ele tinha que falar com ela novamente. Marina estava limpando o balcão no final de outro turno exaustivo quando o sino na porta tocou. Seu coração afundou. Era ele. Rafael Tavares não entrou no restaurante desta vez. Ele ficou na porta, as luzes da cidade emoldurando-o como uma auréola escura. Ele estava vestido mais casualmente, com calças escuras e um suéter de cachemire, mas ainda irradiava uma aura inacessível de poder. Senhorita Costa, ele disse, sua voz quieta, mas carregando. Preciso falar com você. Júlia lhe lançou um olhar nervoso. Marina, você não precisa. Mas Marina sabia que precisava. Ela desamarrou seu avental e o pendurou em seu gancho. Está tudo bem. Já volto. Ela saiu para o ar fresco da noite. A rua estava barulhenta com os sons da cidade, um contraste gritante com o silêncio tenso que caiu entre eles. O pai de sua mãe, Rafael, começou, indo direto ao ponto. O nome dele era Oswaldo Mendes. Não foi uma pergunta. Marina estremeceu. Como ele sabia disso? Sim. E daí? Ele era engenheiro. Em 1968, ele registrou uma patente para um sistema de engrenagem de turbina. Rafael observou seu rosto, avaliando cuidadosamente sua reação. A mente de Marina ficou em branco. Ela sabia que seu avô era engenheiro, mas os detalhes eram uma névoa. Sua mãe nunca falou de seu trabalho, apenas de sua tristeza. Eu não sei nada sobre isso, ela disse honestamente. Acho que você sabe, Rafael retrucou, sua voz afiada com impaciência. Ou sua mãe sabe. Meu avô, Vicente Tavares, lançou uma turbina baseada em um design idêntico alguns anos depois. Fez uma fortuna para minha família. Mendes retirou sua patente e aceitou um pagamento em dinheiro. Isso não é mais sobre um anel roubado, não é, senhorita Costa? Isso é sobre extorsão. Esse é o seu plano?
Usar essa velha história para conseguir dinheiro para as contas médicas de sua mãe? A acusação era tão cínica, tão cruel, que tirou o ar de seus pulmões. Lágrimas de pura raiva e frustração brotaram em seus olhos. Como você se atreve? Ela sussurrou, sua voz tremendo. Você fica aí com seu suéter de R$ 1.000 olhando para nós. Minha mãe está lutando pela vida. Você acha que isso é sobre dinheiro? Isso é sobre a honra dela. A honra de um homem que você acabou de admitir que sua família provavelmente roubou. Pela primeira vez, Rafael pareceu desconcertado. Ele viu não uma manipuladora, mas uma filha levada ao limite. Meu avô disse à minha mãe que aquele anel era prova, Marina continuou, sua voz aumentando. Prova de que ele foi injustiçado. Ele não aceitou um acordo. Ele foi ameaçado, forçado a assinar o trabalho de sua vida para proteger sua família de homens como seu avô. Aquele dinheiro não foi um pagamento. Foi dinheiro de silêncio para garantir que ele nunca falasse sobre isso novamente. Ela estava canalizando a dor antiga e não dita de sua mãe. As palavras pareciam verdadeiras, sólidas, justas. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, os sons da cidade invadindo o espaço entre eles. Sua própria certeza estava se corroendo, substituída pela possibilidade perturbadora de que a versão da garçonete da história, um conto de ameaças e coerção, estava mais próxima da verdade do que a versão higienizada de uma simples transação comercial que ele havia construído. Havia 2 anéis, ele disse, sua voz perdendo a ponta dura. Meu bisavô mandou fazer 2, um para ele e um para seu irmão Daniel. A história da família é que Daniel era um traidor que foi expulso. Ele olhou para ela, seus olhos azuis procurando seu rosto. Seu avô era amigo de um homem chamado Daniel Tavares. Marina o encarou, perplexa. Daniel Tavares? Nunca ouvi esse nome na minha vida. Eles estavam em um impasse. 2 famílias, 2 anéis e 2 histórias completamente diferentes que se cruzavam em um único ponto, disputado no passado. Uma história de um negócio limpo, embora implacável. Outra de roubo e intimidação. E no centro de tudo, um fantasma chamado Daniel Tavares e um anel que deveria ser uma promessa. Minha mãe tem o anel, Marina disse, sua determinação endurecendo. Você tem sua história, eu tenho a minha, e vou descobrir qual é a verdadeira. Rafael deu um único aceno afiado. A condescendência havia sumido, substituída por um respeito relutante. Eu também. Ele se virou e se afastou, desaparecendo nas sombras da cidade, deixando Marina com a percepção arrepiante de que sua busca pela verdade agora estava inextricável e perigosamente ligada. O confronto com Rafael Tavares deixou Marina abalada, mas resoluta. Ela havia defendido a honra de sua família, mas suas perguntas ecoavam em sua mente. Daniel Tavares. O nome era uma lousa em branco. Ela voltou ao hospital no dia seguinte com um novo senso de urgência. Ela encontrou Helena sentada, parecendo um pouco mais forte do que no dia anterior. O livro de poesia estava aberto em seu colo. Mãe, Marina começou, puxando uma cadeira para perto. Precisamos conversar de verdade desta vez. Sem mais segredos. Helena suspirou, um som longo e cansado, e fechou o livro. Eu sabia que este dia chegaria. Vendo você com a caixa, eu sabia que você não deixaria isso quieto. Ela olhou para a filha, seus olhos cheios de uma tristeza profunda e antiga. O que ele disse a você? Ele? Marina perguntou, fingindo ignorância. Não faça de boba, Marina. O homem do restaurante. Você acha que um homem como Rafael Tavares faz uma cena e não é notado? Júlia me ligou. Ela estava preocupadíssima. Os ombros de Marina caíram. Ele me encontrou. Ele sabe sobre o vovô Osvaldo. Ele acha que estamos tentando chantagear ele. Ele acha que o vovô vendeu sua invenção para a família Tavares. A expressão de Helena endureceu. Vendeu. É assim que eles chamam? Ela zombou, um som amargo e estridente. Seu avô era um gênio, Marina. Uma alma gentil e confiante que pensava que o mundo funcionava com mérito e boa-fé. Ele estava trabalhando em uma grande empresa, uma concorrente da Indústrias Tavares na época. Ele desenvolveu seu sistema de engrenagem de turbina em seu próprio tempo. Era sua obra-prima. Ela fez uma pausa, seu olhar distante, perdido na memória. Ele cometeu o erro de mencioná-lo a um colega, confiando nele. Aquele colega deixou a empresa 2 meses depois, para uma posição sênior na Indústrias Tavares. 6 meses depois disso, seu avô recebeu uma visita de 2 homens. Eles não eram advogados.
Eram persuasores. Eles trabalhavam para Vicente Tavares. O quarto de hospital estéril de repente pareceu frio. O que eles fizeram? Marina sussurrou. Eles não tocaram nele, Helena disse, sua voz baixando. Eles eram mais espertos que isso. Eles colocaram fotografias sobre nossa mesa da cozinha. Fotos de mim brincando no pátio da escola, fotos da sua avó saindo do supermercado. Eles disseram o quão bonita era nossa família e disseram que seria uma pena se algo acontecesse com eles. Então, eles colocaram uma pilha de papéis na frente dele, um acordo de não divulgação e um contrato cedendo todos os direitos de sua invenção a uma empresa de fachada de propriedade da Indústrias Tavares, e um envelope cheio de dinheiro. A história era mais feia do que Marina poderia ter imaginado. Isso não era negócio, era tática de gangster. Ele assinou tudo, Helena continuou, sua voz tremendo. Que escolha ele tinha? Ele pegou o dinheiro porque recusá-lo teria sido um ato de desafio, e ele estava assustado demais para desafiá-los. Nós nos mudamos uma semana depois. Ele era um homem destruído, Marina. Eles não apenas roubaram seu trabalho, roubaram sua alma. Ele morreu 6 anos depois. Mas a verdade é que eles o mataram naquele dia em nossa cozinha. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Ela finalmente entendeu o poço profundo de tristeza em sua mãe, o medo por trás de seus avisos. Mas o anel, mãe? Marina pressionou gentilmente. De onde ele vem? Quem é Daniel Tavares? Helena estremeceu ao ouvir o nome, uma reação genuína e assustada. Onde você ouviu esse nome? Rafael me disse. Ele disse que seu bisavô mandou fazer 2 anéis, um para si mesmo e um para seu irmão Daniel, que foi deserdado. Helena ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, sua testa franzida em concentração. Daniel. Osvaldo nunca disse o nome Tavares. Ele apenas o chamava de meu amigo, seu único amigo naquele tempo terrível. Ela começou a recontar uma parte diferente da história, uma que nunca havia compartilhado. Depois que Osvaldo foi forçado a sair, ele caiu em uma depressão profunda. Mas um homem o procurou, um homem que se apresentou apenas como Daniel. Ele era um andarilho, um pária, mas tinha alma de artista e um ódio pelo tipo de ganância corporativa que havia destruído Osvaldo. Ele havia ouvido o que aconteceu com Osvaldo através da comunidade de engenheiros. Este Daniel, Helena relatou, disse ao seu avô que ele também havia sido traído por uma família poderosa. Ele entendia o que era ter tudo roubado pelo próprio sangue. Eles se tornaram amigos, 2 homens destruídos encontrando consolo na companhia um do outro. Antes de Daniel deixar a cidade para sempre, ele deu a Osvaldo o anel. Ela olhou para Marina, seus olhos intensos. Ele disse a Osvaldo que este foi feito para simbolizar um sonho compartilhado entre irmãos. Foi forjado em esperança e manchado pela ganância. Pertence aos injustiçados, não aos malfeitores. Guarde-o como prova de que a integridade tem um valor que o dinheiro não pode comprar. Um dia, a fênix se erguerá para a pessoa certa. Osvaldo estimava aquele anel mais que a invenção em si. Era um símbolo de que ele não estava sozinho em seu sofrimento. Então Daniel Tavares não era um traidor. Ele era outra vítima. E ele havia dado o anel, seu próprio direito de nascença, a outro homem injustiçado, como um ato de solidariedade. A história era muito mais profunda, muito mais trágica do que o frio livro contábil da família de Rafael. Ao mesmo tempo, Rafael estava na casa ancestral de sua família, uma propriedade de pedra expansiva a 1 hora da cidade. Ele raramente vinha aqui. Parecia mais um museu do que uma casa, cheio de retratos de ancestrais de rosto severo. Na biblioteca, uma sala revestida de madeira escura que cheirava a papel velho e cera, ele encontrou seu primo, Roberto Tavares. Roberto tinha alguns anos a mais, com um sorriso ensaiado e o charme fácil de um homem que nunca havia trabalhado um dia em sua vida. Ele gerenciava a fundação de caridade da família, um papel que exigia que ele comparecesse a galas e cortasse fitas. Rafael, a que devemos a honra, Roberto disse, servindo 2 doses de conhaque. Cansado da selva de concreto? Estou procurando informações, Roberto, Rafael disse, indo direto ao assunto, sobre o tio-avô Daniel. O sorriso de Roberto vacilou por uma fração de segundo. Daniel, a ovelha negra, aquela velha história de fantasma. O que deu em você? Tenho motivos para acreditar que a história é verdadeira e preciso saber os detalhes reais, não a versão higienizada. Roberto girou o conhaque em seu copo,
de repente parecendo pensativo. Bem, você conhece a lenda. Ele era o irmão mais novo, o artista, o sonhador. Augusto era o pragmático, o construtor. Daniel, aparentemente, acusou Augusto de roubar suas ideias para os primeiros sucessos da empresa. Tentou encenar um golpe na sala de reuniões. Quando falhou, ele desapareceu, mas não antes de roubar um anel valioso e supostamente vender segredos da empresa para um rival. Roberto suspirou dramaticamente. Um conto clássico de rivalidade e traição entre irmãos. É por isso que a linha de sucessão sempre foi tão rigidamente definida, para evitar outro Daniel. Esta era a história que Rafael sempre conheceu, mas ouvindo-a agora, parecia rasa, teatral, uma narrativa conveniente para justificar a consolidação de poder de Augusto. E você acredita nisso? Rafael perguntou. Por que não deveria? É a nossa história, Roberto disse com um dar de ombros. É um pouco dramático, claro, mas explica por que a família fechou fileiras, por que o vovô Vicente era tão agressivo em seus negócios. Ele estava protegendo o legado da família de Abutres de outra traição. Ele se inclinou para a frente, sua voz conspiratória. Por que o interesse repentino? Algum descendente dele rastejou para fora da toca procurando uma esmola? A pergunta era casual, mas o olhar nos olhos de Roberto era afiado, investigativo. Rafael sentiu uma desconfiança instintiva repentina. Roberto sempre havia parecido vazio, mas talvez isso fosse uma fachada cuidadosamente construída. É um assunto particular, Rafael disse, sua voz cortante. Claro, claro, Roberto disse, recostando-se, o sorriso charmoso retornando. Bem, se você quer desenterrar velhos ossos, seja meu convidado. Os velhos papéis da família estão no escritório da ala oeste. Correspondência particular do vovô Vicente. Sinta-se à vontade. Só não se surpreenda se o fantasma que você encontrar for mais feio do que imaginou. Rafael deixou Roberto com seu conhaque e foi para o escritório. A sala estava empoeirada, não usada há anos. Ele encontrou as caixas de cartas amarradas com fita desbotada. Por horas ele as classificou, lendo a elegante caligrafia cursiva de seu avô. A maior parte era de negócios. Mas então ele encontrou uma série de cartas do final dos anos 1960, endereçadas ao chefe de segurança de seu avô. O conteúdo o fez sentir-se mal. Havia atualizações sobre a vigilância de um homem chamado Osvaldo Mendes, relatórios sobre o cronograma escolar de sua filha, a rotina diária de sua esposa, e então um memorando final arrepiante. Assunto Mendes foi neutralizado. Ativo garantido. Ele não é mais uma ameaça. Neutralizado. Ativo garantido. A história de Marina Costa era verdadeira. Tudo era verdade. A fortuna de sua família foi construída em roubo e cimentada com ameaças. O peso da descoberta era esmagador, mas enquanto ele continuava a vasculhar os papéis, ele encontrou outra coisa. Algo que não se encaixava em nenhuma história, nem a dele, nem a de Marina. Era uma única nota dobrada, separada das cartas, enfiada na parte de trás de um livro-razão. Estava na caligrafia de seu avô Vicente, mas era frenética, quase ilegível. Ele sabe. Encontrei-o. Ele pode arruinar tudo. Daniel é a chave. Preciso proteger o nome. A nota não tinha data. Quem era ele? E quem era encontrado? Roberto parecia conveniente demais. E o que significava Daniel é a chave? Daniel deveria ser um fantasma, um traidor há muito desaparecido. Mas esta nota, escrita décadas após o desaparecimento de Daniel, falava dele como uma ameaça presente e ativa. Rafael ficou de pé no escritório empoeirado e silencioso, segurando 2 testamentos conflitantes. Em uma mão, a verdade sórdida do crime de seu avô contra Osvaldo Mendes. Na outra, uma nota enigmática que sugeria que uma conspiração mais profunda e complexa estava em jogo. A história não era mais apenas sobre seu avô e o de Marina. Havia um terceiro jogador, um fio oculto, e o nome desse fio era Daniel. A descoberta da nota de seu avô lançou Rafael em um estado de obsessão focada. Ele sabe. Encontrei-o. Daniel é a chave. Era um enigma. E Rafael sabia que não poderia decifrá-lo sozinho. A animosidade entre ele e Marina havia derretido, substituída pela realidade sombria de que eles eram as únicas 2 pessoas com interesse na verdade completa. Ele a encontrou onde sabia que ela estaria, na cafeteria do hospital,
olhando para uma xícara de café com a mesma expressão assombrada que ele via no espelho. Ele se sentou na frente dela, colocando um arquivo fino sobre a mesa entre eles. Sua mãe estava certa, ele disse, sua voz desprovida de sua autoridade usual, preenchida, em vez disso, com uma gravidade tranquila. Sobretudo, as ameaças, a coerção. Meu avô colocou sua família no inferno. Ele empurrou o arquivo para a frente. Continha as cópias dos relatórios de vigilância sobre a família Mendes. Esta é a prova. Marina abriu o arquivo, suas mãos tremendo enquanto lia as descrições frias e clínicas de sua mãe sendo observada quando criança. Seu rosto empalideceu. Ela olhou para ele, seus olhos arregalados com uma mistura de reivindicação e horror. Por que você está me mostrando isso? Porque minha história está desmoronando, e a sua também, Rafael disse. Há mais. Ele contou a ela sobre a nota. Daniel é a chave. Foi escrita por meu avô Vicente, muito tempo depois que seu avô foi silenciado. Ele estava com medo de alguém. Alguém que sabia a verdade sobre Daniel. Marina franziu a testa. Mas Daniel deu ao meu avô o anel. Ele era um pária. Uma vítima, como Osvaldo. É o que ele disse ao seu avô, Rafael retrucou. Mas e se essa não fosse toda a história? E se o desaparecimento de Daniel não fosse apenas sobre ele ser expulso? Temos duas histórias, a sua e a minha. Mas ambas são baseadas no que nos foi contado por pessoas que foram traídas ou estavam mentindo. Precisamos de uma fonte primária, uma verdade objetiva. Onde encontramos isso? Marina perguntou, o peso de uma conspiração multigeracional se assentando sobre seus ombros. Os anéis, Rafael disse, uma faísca de inspiração em seus olhos. Eles são a única constante. Eles são o ponto de origem. Meu bisavô Augusto os encomendou de um artesão parisiense, Michel Dubois. O negócio acabou, mas encontrei a empresa que adquiriu seus ativos e, mais importante, seus registros. Os livros Razão, em Paris. O coração de Marina afundou. Aquilo estava a um mundo de distância. Mandei escanear as páginas relevantes e enviá-las esta manhã, Rafael disse, tocando seu telefone. As imagens de alta resolução estão esperando no meu escritório. Preciso de outro par de olhos. Seus olhos. Você conhece seu anel melhor que qualquer um. Uma hora depois, Marina se viu em um lugar que nunca poderia ter imaginado. O escritório de Rafael Tavares no 8º andar. O silêncio era absoluto. A vista da cidade de tirar o fôlego. Em uma tela massiva que cobria uma parede, estava uma imagem de alta resolução, de uma página de um antigo livro Razão encadernado em couro. A caligrafia era elegante, em francês, aranhoso. Uma transcrição traduzida rolava ao lado. Eles examinaram a entrada para a encomenda de 1922 de Augusto Tavares. Como Gisele havia descoberto, listava 2 anéis idênticos. Mas quando ampliaram as notas originais em francês do artesão, Marina viu algo que o tradutor havia perdido. A nota do tradutor dizia, 1 para o construtor, 1 para o sonhador. Mas o francês original era mais específico. Marina havia feito 4 anos de francês no ensino médio, e embora estivesse enferrujada, uma frase saltou aos seus olhos. Guardião. Isso não é sonhador, Marina disse lentamente apontando para a tela. Gardien de l'âme. Significa guardião da alma. Rafael ampliou lendo a frase. Guardião da alma. Ele repetiu, as palavras parecendo pesadas e significativas. Um construtor de um império e um guardião de sua alma. Não era uma rivalidade. Deveria ser uma parceria, um equilíbrio. Isso mudava tudo. Augusto e Daniel não deveriam ser concorrentes. Eles deveriam ser 2 metades de um todo. A história da traição de Daniel era uma fabricação completa. Enquanto examinavam mais abaixo na página, Rafael notou uma pequena anotação ao lado da entrada, adicionada com uma mão diferente e com tinta diferente. Estava datada de 1945. O que é isso? Ele murmurou, ampliando a nota. O francês era aranhoso e difícil de ler. Reçu lettre Daniel Tavares. A nota começava. Recebi uma carta do senhor Daniel Tavares. Rafael traduziu hesitantemente. Ele pede uma modificação no 2º anel, na parte interna da banda. Ele não é mais um Tavares. Ele é outra coisa. Rafael e Marina trocaram um olhar. Não é mais um Tavares, Marina sussurrou. Ele mudou de nome. Rafael percebeu. Quando foi expulso, ele abandonou o nome da família inteiramente. A nota continuava. Il a demandé graver nom Owen. Ele me pediu para gravar um nome.
Rafael leu, sua voz pegando. O nome Owen. Marina ofegou, sua mão voando para a boca. Owen. O nome do meu avô. Mas isso foi em 1945. Meu avô não teria conhecido Daniel por mais 20 anos. Não é o nome do seu avô, Rafael disse, uma percepção repentina e chocante surgindo nele. Ele digitou furiosamente em seu teclado, puxando os registros genealógicos de sua família, indo mais longe do que jamais havia ido. Seus dedos voaram, sua mente acelerada. Ele encontrou seu bisavô Augusto Tavares, então sua bisavó Beatriz, e então encontrou a árvore genealógica dela. Seu nome de solteira era Belmont, e o nome de seu pai, o sogro de Augusto, era Owen Belmont, um rico magnata da navegação que havia financiado os primeiros empreendimentos de Augusto, que havia morrido em 1944. A verdade os atingiu como um golpe físico. A inscrição não era para o avô de Marina, era um memorial. O anel, Marina respirou montando o quebra-cabeça. O anel não era para dois irmãos compartilharem, era para um pai e filho, Augusto Tavares e seu filho, Vicente, meu avô. Não, Rafael disse, seus olhos arregalados com a clareza horrorosa da verdade. Augusto não tinha um filho chamado Vicente em 1922. Seu filho Vicente nasceu em 1925. Em 1922, Augusto Tavares tinha um filho nascido em 1905, seu primogênito. Ele clicou uma última vez, e uma fotografia em preto e branco preencheu a tela. Era um retrato formal de dois jovens, ambos bonitos e orgulhosos. Um era claramente um jovem Augusto Tavares. O outro, o sonhador, o guardião da alma, era seu irmão. Embaixo da fotografia estava a legenda: Augusto e Daniel Tavares, 1921. E abaixo disso, no registro genealógico oficial, estava a peça final e devastadora do quebra-cabeça. A entrada para Daniel Tavares listava seu nome completo: Daniel Owen Tavares. Daniel era o Owen para quem o anel foi inscrito. Não era um memorial para seu sogro. Ele estava reivindicando seu nome do meio, a única parte de sua identidade que seu irmão não poderia tirar dele. A reviravolta era tão profunda, tão completa, que a sala ficou em silêncio. Toda a história da família era uma mentira. Daniel não era o irmão mais novo. Baseado em seu ano de nascimento, ele era o irmão mais velho. Ele deveria ter sido o herdeiro. Augusto era o filho mais novo, o construtor. E Vicente Tavares, o avô de Rafael, não era o único filho de Augusto. Ele era o segundo filho. Daniel era o primogênito de Augusto. Não, espere. Rafael olhou para as datas de nascimento novamente. Daniel, nascido em 1905. Vicente, nascido em 1925. Isso não podia estar certo. Eles não eram irmãos. Augusto e Daniel eram irmãos. Mas Vicente não era irmão de Daniel. Ele era seu sobrinho. A história que eles estavam perseguindo estava errada. Os jogadores estavam errados. O avô de Marina não havia conhecido um pária aleatório. Ele havia conhecido Daniel Owen Tavares, o verdadeiro herdeiro deserdado da fortuna Tavares. E Daniel não lhe havia dado uma lembrança de solidariedade. Ele havia lhe dado o anel, seu próprio anel, inscrito com seu próprio nome para custódia. Era uma peça de evidência, uma reivindicação dormente de um império. E Vicente Tavares, o avô de Rafael, não havia apenas roubado uma invenção de Oswaldo Mendes. Ele o fez para suprimir um homem que estivera em contato com a única pessoa na Terra que poderia desafiar sua própria legitimidade e, portanto, a de seu pai, seu tio, Daniel Tavares. Anota. Ele sabe. Encontrei-o. Daniel é a chave. Encaixou-se em foco. Ele era Oswaldo Mendes. Encontrado provavelmente era o pai ou avô de Roberto, outra parte da conspiração. E Daniel era a chave porque sua existência e sua conexão com Mendes ameaçavam desvendar a mentira fundamental sobre a qual toda a vida e fortuna de Vicente Tavares foram construídas. Eles não apenas silenciaram um inventor, eles estavam silenciando uma testemunha. A verdade montada a partir do livro Razão do Artesão era mais corrupta do que jamais haviam imaginado. Daniel Owen Tavares, o herdeiro legítimo, havia sido sistematicamente apagado da história. O avô de Rafael, Vicente, havia silenciado Oswaldo Mendes.
Não por uma invenção simples, mas para enterrar a mentira fundamental do poder de sua família. Tornou-se terrivelmente claro que o primo de Rafael, Roberto, conhecia este segredo sujo e estava se posicionando para usá-lo como uma arma em uma jogada de poder corporativo. Havia apenas um lugar para forçar um acerto de contas: o gala de caridade anual da Fundação Tavares, o palco pessoal de Roberto. Para Marina, a presença de sua mãe era inegociável. Esta luta não era mais apenas sobre descobrir a verdade, era sobre entregar justiça. E para que isso acontecesse, a voz da vítima tinha que ser ouvida. O grande salão de baile brilhava com falso esplendor, um cenário perfeito para o desmascaramento. Roberto estava em seu elemento, o anfitrião charmoso e benevolente. E isso foi até ele ver Rafael e Marina abrindo um caminho diretamente em sua direção. Seu sorriso ensaiado tornou-se uma fachada frágil. Roberto, Rafael começou, sua voz baixa e fria, cortando as amabilidades. Os jogos acabaram. Sabemos sobre Daniel Owen Tavares, o verdadeiro herdeiro. Roberto zombou, preparando uma dispensa condescendente. Rafael, você claramente tem ouvido contos de fadas de uma... Ele foi interrompido pela voz de uma mulher, fraca, mas amplificada por um microfone que cortou a conversa educada do salão. Seu conto de fadas custou a vida do meu pai. Um silêncio caiu sobre o salão. Todos os olhos se voltaram para a entrada onde Helena Costa estava sentada em uma cadeira de rodas, seu olhar fixo em Roberto, com uma intensidade que desafiava sua fragilidade. Vicente Tavares destruiu meu pai porque ele era amigo do homem honrado que sua família jogou fora, Helena declarou. Meu pai foi forçado a guardar seu segredo. Eu não vou. Enquanto suspiros ondulavam pela multidão atônita, as telas massivas no palco, destinadas a exibir fotos das boas obras da fundação, tremularam. Marina levantou seu telefone e a imagem incriminadora do livro Razão Parisiense preencheu as telas para todos verem. A entrada detalhando a encomenda de 2 anéis e o nome a ser inscrito no segundo, Owen. Encurralado, Roberto olhou do rosto acusador de Helena para a prova irrefutável nas telas. Ele estava encurralado por um fantasma do passado e evidências gravadas em pedra. Rafael deu um passo à frente, sua voz soando com autoridade gelada. O legado da minha família é construído em uma mentira, ele anunciou para as audiência cativa. Uma mentira que meu avô silenciou um homem para proteger e uma mentira que meu primo, ele se virou, prendendo Roberto com um olhar, planejava usar para seu próprio ganho pessoal. A acusação pública empurrou Roberto além do limite. Sua compostura cuidadosamente construída se estilhaçou em pura raiva desenfreada. Seu tolo, Rafael, ele sibilou, esquecendo o microfone ao vivo a poucos centímetros de sua boca. Eu estava tentando nos proteger. Eu sabia a verdade e a mantive enterrada. Você e sua patética garçonete arruinaram tudo. A confissão, amplificada para todos ouvirem, ecoou no silêncio mortal do salão. Em uma única respiração autoincriminadora, Roberto havia confirmado um século de corrupção e redigido sua própria queda espetacular. Ele ficou sozinho, exposto sob os lustres cintilantes, o rei de um castelo corrupto que acabara de desmoronar em pó ao seu redor. As consequências do gala foram um turbilhão de manchetes e renúncias. A dinastia Tavares foi abalada, mas no silêncio que se seguiu, estava renascendo, não destruída. Semanas depois, em uma suíte de hospital particular banhada pelo sol, uma paz frágil se estabeleceu. Helena Costa, olhando para um jardim verde, tinha uma luz em seus olhos que Marina não via há anos. O peso de uma vida inteira de segredos finalmente havia sido levantado. Rafael Tavares entrou no quarto silenciosamente, não mais um magnata intocável, mas um homem humilhado pela verdade. Ele não ofereceu desculpas vazias. Em vez disso, ele colocou um documento encadernado em couro sobre a mesa ao lado da cama de Helena. A Fundação Daniel Owen Tavares, ele disse, sua voz firme e sincera. Ela existirá para financiar os inventores independentes e artistas que minha família tentou esmagar. Uma porção significativa da fortuna da minha família servirá como sua dotação, com a propriedade de Oswaldo Mendes como seu primeiro beneficiário honorário. Lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Era mais do que restituição. Era justiça forjada em um novo legado. Helena simplesmente estendeu a mão e colocou sua mão sobre a de Rafael. Você o honrou, ela sussurrou.
Você honrou todos eles. Rafael então olhou para Marina, tirando seu próprio anel de fênix do dedo e colocando-o ao lado daquele que havia começado tudo. Os dois anéis, chamas gêmeas de ouro pálido, jaziam lado a lado, finalmente reunidos. Um para o construtor, um para o guardião. Ele disse, seu olhar fixo no dela. Posso reconstruir a empresa, mas ela tem faltado sua alma há um século. Me ajude a trazê-la de volta, Marina. Era uma oferta não de dinheiro ou poder, mas de propósito. Olhando para os dois anéis, símbolos de uma promessa finalmente cumprida, Marina viu um caminho claro à frente. Sim, ela disse, sua voz firme e seu coração cheio. Vamos dar a eles um legado no qual acreditar. Uma única frase em um restaurante tarde da noite colocou em movimento uma cadeia de eventos que reescreveu a história. Marina Costa, uma garçonete que lutou pela honra de sua mãe, provou que a verdade, não importa quão profundamente enterrada, tem um poder que nenhuma fortuna pode suprimir. E Rafael Tavares, um bilionário preso em uma gaiola dourada de mentiras, descobriu que a verdadeira riqueza não é sobre o que você herda, mas sobre a integridade que você escolhe construir. Sua história nos lembra que toda família tem seus segredos e que às vezes é preciso a coragem de um estranho para trazer a verdade à luz, permitindo que a fênix finalmente se erga das cinzas.